Programa de mulher para mulher aqui na Rádio Web Toque Me Voe. E para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, hoje o tema é relacionamento, com uma convidada especial, a educadora parental Fabiana Falcão. E se você aí de casa quiser participar, será um prazer. Mande sua pergunta, tire sua dúvida, acesse nossas redes sociais ou mande um WhatsApp. A gente adora áudio, hein, gente? 14 99191 8767. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Joyce. Boa noite, Fabi. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês que estão participando com a gente hoje. Mais um tema aí bacana. Mandem as perguntas de vocês. Não deixem de mandar nas nossas redes sociais, tá bom? Estamos aguardando aí. Vamos para mais um dia, né? Com certeza. Vamos lá. E sempre de terça-feira às 19h30. A gente quer você participando aqui com a gente, hein? Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu que agradeço o convite, poder falar desse tema que eu gosto tanto com as crianças, com as famílias, com as relações. Ah, é uma delícia, né? Quando tem amor, tudo é bom, né? Tem. Estamos na missão de construir, né, esses relacionamentos. Essa missão que agora que o pessoal tá começando a olhar para isso, né? Não olhava tanto isso, pelo menos na minha geração dos nossos pais. Pra gente, essa relação não se olhava tanto, né? Era aquela questão de autoridade, acabou e não tem papo, né? É muito novo, realmente é bem novo. Olhar para a relação mãe e filho, olhar para a relação pai e filho e como que essa relação se dá nos relacionamentos todos da família, do casal, de quem é separado, dos avós. E essa criança não como centro, como tem alguns discursos distorcendo a educação consciente, não como um centro no sentido de ser um rei, quem toma, mas sim como um centro de necessidades que devem ser atendidas, né? Porque a demanda de uma criança é muito maior que a demanda de um adulto. Então é nesse sentido que a educação consciente ela busca olhar para a criança, e essa relação afetiva, ela é muito nova, né? De validar o que a criança está sentindo e ver como que é o impacto das nossas escolhas na vida dessa criança. Então a gente caminha por aí. E você tem percebido, Fabi, que as pessoas... Uma coisa é tomar consciência dessa necessidade, outra coisa é buscar profissionais que auxiliem nessa caminhada. Você tem percebido que as pessoas estão mais abertas a buscar essa ajuda, entender, ou eles ainda estão naquela consciência, mas com medo de entrar nisso e mexer, que acaba mexendo na nossa criança, não mexe? Sim, mexe. Eu acho assim, para as pessoas, para contextualizar para as pessoas, né? Eu sou pedagoga Waldorf. Sou formada, né, em pedagogia e atuo numa escola Waldorf. Minha primeira formação foi jornalismo e tenho a certificação em disciplina positiva pela Disciplina Positiva Brasil. Cursos de parentais, né, que é educação mesmo para pais e mães e educadores. E o que é disciplina positiva? O que uma educação consciente ela vem trazer para nós? Educar com consciência. E ao contrário do que as pessoas pensam, que educador parental, mãe que busca isso... que ela é sempre tranquila, ela está sempre bem, ela dá conta de tudo. Não, jamais, não é isso. Muito antes, pelo contrário, ela vem ensinar a como lidar com a verdade. A disciplina positiva, a educação consciente, ela fala das relações irem para um lugar de verdade. E o que é a verdade? Exatamente o que eu estou sentindo, pensando e lidando naquele momento. Então, se nesse momento eu estou com raiva, eu vou expressar que eu estou com raiva. Ao invés de expressar na agressividade, na violência, na briga do casal, batendo na criança, eu expresso, que é diferente de comunicar. Às vezes a gente fala, comunica muito bem, mas não se expressa bem. Não consegue nem entender, nem nomear o que está sentindo. Então, nós estamos agora vivendo uma era onde os adultos estão tendo que aprender a se entender, se conhecer nos seus próprios sentimentos para conseguir educar um outro ser humano. Então, é muito mais profundo. Quando chega para mim, mães, pais, para eu atender, a pessoa muitas vezes chega com uma ideia. E a hora que ela vê, ela fala, nossa, é profundo, né? As pessoas assustam. E fora o preconceito que ainda tem de como se pai e mãe não precisassem de ajuda, como se a gente tivesse que saber tudo. Só as fases de desenvolvimento, se a gente for trabalhar com uma mãe, com um pai, ele se assusta de tanta coisa que tem, né? De uma criança de 2 anos é totalmente diferente de uma criança de 7. Então, agora tem vindo para a consciência coletiva, em muitos países, a importância da gente entender sobre um ser humano. A maior missão é você vai entregar esse ser humano para a sociedade. A criança ela é um ser social, nós somos seres sociais.
Tanto Sim. que hoje é um exemplo bom dessa polarização, da dificuldade que nós temos de lidar com a diferença, com as opiniões dos outros, com o direito de Muito, né? todos. Então, realmente, a educação parental é para pais que querem uma questão num lugar de consciência ou de caminhar para essa consciência, eu gosto mais disso, muito maior. Porque eu não vou ficar ditando para o meu filho o que ele tem que fazer. Eu ensino valores universais E ele escolhe o deixo ele caminho. livre. E essa liberdade nós vimos hoje, o quanto as pessoas têm medo, porque a hora que eu quero que alguém escolha por mim, que alguém mande em mim, que alguém mande em todo mundo, eu não estou pronto para a liberdade. E muitas vezes o pai se vê nesse lugar, de não estar pronto para essa liberdade. Do outro ser, quem a gente fala, quando você olha seu filho, para além do nome, que ser que está ali? Quem está ali? Será que você consegue sentir quem está ali? Todas as potencialidades que ele tem de alma, né? De ser em essência, assim. Então, é um lugar muito mais profundo que a gente vai. E abraçar essas diferenças, né? E o espelho, Abraçar. né? É. Eu falo que A criança é um espelho É, fiel dos pais. fiel. É isso. É. Ó, e tem gente aqui já mandando um oi, ó. Ale Rodrigues. Puxa, acabei de pensar na Fabi. Ó, que delícia, a audiência já participando com a gente. Ale, manda sua pergunta, dúvida, relato. A gente gosta muito de ouvir. Lembrando o nosso WhatsApp, 14 99191 8767. E antes de uma pergunta, vamos lembrar dos patrocinadores? Vamos lá. Então, nosso programa de Mulher para Mulher, toda terça às 19h30, é patrocinado pelo Churros Dadá, Mariflex, Mobiliário Corporativo, Aniane Espaço Fashion, Estúdio Casa Ritmos Dançar e Viver Bem, da professora Kelly Elizabeth, Suco Truck, que eu descobri que também tem café, precisamos ir lá tomar o cafezinho, na feira né? de domingo. Esse domingo eu falhei, mas no próximo eu não vou falhar. E Exes Eventos. Vamos lá. Fabiana, tem uma pergunta que a gente estava aqui só nos bastidores conversando antes, né? Será que a gente podia começar, então, já que você contextualizou toda a questão da educação, né? Positiva também, como ter um relacionamento saudável? Então, um relacionamento saudável, ele vai partir do pressuposto da verdade e dos princípios que aquelas pessoas querem. Nós estamos saindo, né, assim, começando a dar passos pequenos, engatinhando para uma sociedade liberta, né? Então, nós vamos falar exatamente disso. O que ressoa com esse casal, com essa mãe, com esse filho, relacionamentos em geral, mas principalmente vamos pôr o casal que vai ser o exemplo, o modelo ali para aquela criança, né? Então, as relações, elas precisam ter conexão. E nós vemos, assim, a quantidade de relacionamentos que, às vezes, realmente existe durabilidade, estão há muito tempo juntos, ou às vezes até existe uma certa interação ali para ser responsáveis com contas, com isso, com aquilo, cumprem o seu dever, vamos dizer assim. Mas não tem conexão. Mãe e filho, muitas vezes, não tem conexão. Pai e filha não tem conexão. E deixa eu só fazer um pouco. Às vezes as pessoas confundem que o fato da criança falar, é minha mãe, é meu pai, e falar, eu gosto da minha mãe e do meu pai, sentir falta e achar que aquilo é conexão, né? Não é. E não é, e as pessoas confundem. Eu vejo muito isso de principalmente os pais que são separados. Acaba sempre, na grande maioria, a mãe fica a maior parte do tempo e o pai afastado. Aí o fato da criança ver de vez em quando e falar, papai, te amo, ele já acha que o vínculo da paternidade, do afeto ali já está criado, pelo simples fato do nome pai. E isso eu vejo bastante, essa reclamação, principalmente das mães solos. Elas falam, mas ele não vem ver, não participa, não quer saber. Aí ele acha que só porque a criança fica em festa e tá feliz, eu acho que meu filho vai acabar me deixando. E na verdade não é, porque é só o diferente, né? Mas o vínculo é totalmente diferente disso. E aí é bem interessante você trouxe isso, porque assim, é outro lugar. A forma que eu lido com essa criança, a forma é o quê? Ela é válida, extremamente importante. Precisamos até dar essas garantias para todas as crianças. A forma é a escola, a roupa. Tem um autor que chama Eckhart Tolle, que ele é maravilhoso, e ele fala que a forma não é a essência, não é a conexão. A forma gera de forma inconsciente, muitas vezes nos pais, o poder de se sentir autoritários, né, sobre aquela criança e maiores, melhores. O fato de eu hoje ser responsável pela forma de educar essa criança, escolher a escola, trocar e dar banho, eu preciso muito me visitar se eu não estou me sentindo melhor do que ele, porque ele, enquanto ser humano, tem todos os direitos, garantias, como eu, Em equidade, de dignidade, em equidade.
E isso, para nós que temos uma cultura extremamente autoritária e repressora, é difícil. A gente precisa reconhecer isso em nós. Porque senão eu vou me sentir maior, melhor. E não só no momento responsável pela forma. Aquela questão da gente ser o direcionador só, Sim. né? Mas não no direcionador de falar, é só esse Porque caminho que você entra naquele segue. lugar, lembra aquelas frases de mãe? Ah, você vai ver, depois você vai dizer tal coisa. Depois a sua As escola ameaças, né? Aterrorizar, entra nas né? ameaças. Quando você crescer, você vai dar valor. Quando você crescer, você vai dar valor, que gera culpa e mostra as minhas inseguranças do meu amor verdadeiro. A criança não precisa me amar. Eu gosto muito do Rossandro Klinge, psicólogo, quando ele fala, o pai, era que ele entra num lugar que ele precisa ser amado pelo filho, ele perdeu. O pai tem que saber do lugar que ele tá, do amor que ele tem e dar o melhor que ele tem naquele momento. E aí a gente fala, e para isso a disciplina positiva vem trazer ferramentas de conexão, autoconhecimento e você reorganizar isso, para ser uma firmeza gentil, para você conduzir a criança com gentileza. A gente sabe fazer isso o tempo todo? Não. A gente tem nossos momentos de ira, a gente não foi ensinado e educado assim. Não. Então, é o que eu falo para muitas mães quando eu estou atendendo na parental. É um caminho. Se você sair daqui achando que você tem que acordar amanhã, a mãe, não, é o melhor hoje. A transformação que você vai fazer é o que vai educar seu filho. E nós fomos educados a reprimir aquilo que a gente sentia, Sim, né? A gente não sim. podia... Eu vejo muito assim, eu ainda vejo muito. Isso é uma coisa que em casa eu realmente abominei e eu brigo com quem faz. Se a criança, se a Catarina chora, chegar e falar assim, mas você não precisa chorar. Por que você tá chorando? Não tem que chorar, não tem motivo pra estar chorando por isso. Eu falo, gente, ela tá chorando porque ela quer chorar. Ai, que bobagem, né? É, Foi mas menino, isso é então, tão coitado. pequeno. Não Ai, é coisa mas de menino chorar. Mas vamos falar que é difícil, vamos colocar pro sexo masculino mais do que pra nós? Sim. Eu acho É. que é muito mais difícil pros homens, pais, avós, né? Os avós, na verdade, né? Terem essa quebra de que, quando se trata de menino, principalmente, né? Da questão do choro, né? É bem... Menino não chora, né? E aí nós temos uma sociedade que não precisamos nem entrar em nenhum detalhes aqui do quanto é desafiador para os homens se sentirem mais conectados com os filhos, dos homens se sentirem conectados com a esposa, dos homens se sentirem... Por quê? Consigo Porque mesmo, eles não né? estão conectados com a emoção. Não. Não existe conexão sem emoção. Não existe. Então, quem tem medo de lidar com a tristeza, com a raiva, com a dor, com a alegria, porque muitas vezes a gente tem medo até da prosperidade, da alegria, do bom, não se conecta com o outro. Simples assim. A gente não se conecta. A gente pode se relacionar, o que não é conexão. Nós estamos falando que a gente vai e faz um caminho terapêutico, pedagógico e parental para a pessoa se conectar consigo mesma e com o outro. Vai se conectar só de forma bonita e bela e tudo? Não, hoje a mamãe não está bem. Hoje a mamãe está muito irritada e não é com você. É comigo. A primeira vez que eu falei isso pro meu filho, ele riu. E ele realmente pensa que é com ele. Duas coisas que é legal explicar, assim, para a pessoa entender como a gente não entende as crianças. Como você disse, da criança chorando e tal. E às vezes eles caem e, nossa, eles gritam. Primeiro que eles sabem expressar. Isso é lindo, né? É. Lembra uma vez um amigo que eu falei assim, nossa, e ela pega e grita, não quero! E ele, não dá uma inveja dela conseguir pôr pra fora? Dá, porque eu... A gente guarda. Sabe o que Exatamente. me fez lembrar? Uma sessão que eu fiz com a Geisa, eu não vou me lembrar do nome, que é um que você tira pro corpo, aí se você tem que chorar, você tem que fazer... Gente, que dificuldade que eu passei tão mal, você precisa conhecer, Joy. É justamente uma você... técnica de mandar a emoção pro corpo. Isso, mas eu passei tão mal, eu arrepio de lembrar do quanto é difícil você falar assim, eu estou feliz e eu vou jogar pro corpo a felicidade. Não consegue. E o corpo é nosso canal de conexão com a vida. Gente, Como você que não precisa vai conhecer, exatamente? Joyce. Foi muito bacana. E você me fez lembrar disso. E aí, para contextualizar, o que a criança, principalmente até os 3 anos, até os 7, isso é muito intenso, mas principalmente até os 3, a criança aprende com os sentidos, ela ainda não tem desenvolvido o pensar. Por isso que falar com uma criança de 3, 4, 5, 6, ela tá manipulando, ela tá fazendo para me provocar. Ela não pensa ainda. Nossa, mas como que ela percebe isso? Ela associa. Imitando. Pegando o que a mãe tá fazendo, o pai, aquela pessoa. Gente, é a fase de maior desenvolvimento do cérebro. Então, o cérebro dela tá ali a todo vapor. Ela faz tic, 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 muito rápido. Então, olha a importância dos espelhos, dos exemplos. E ela conecta o consciente e o inconsciente da família. O dito e o não dito. Por isso que a gente fala, te incomodou que a criança fez? É seu. Olha,
Pode falar. E tem uma perguntinha aqui da Lê, ó. Primeiro, antes de ir pra pergunta da Lê, mandar uma boa noite pra Cíntia, que não está presente hoje, nossa fisicamente, parceira. Mas tá aqui, ó. Cíntia, boa Tá noite. aqui sentadinha de beijo. coração. Exatamente. E a Lê, Fá, tá perguntando, né? Na verdade, tá relatando e depois fazendo uma pergunta. Tenho dificuldade de me encontrar na educação da minha filha por conta de estar criando ela sozinha depois de 11 anos em um relacionamento abusivo. Não sei por onde recomeçar. Então, eu posso falar de cadeira, até porque faz 1 ano e meio que eu me separei. E aí, eu acho que assim, teve um momento do divórcio, né, que divórcio é um tema extremamente desafiador mesmo para a família toda, principalmente para os envolvidos e para as crianças. Isso é bom a gente ter consciência e pronto. É um momento extremamente desafiador, não adianta ficar florindo, não adianta ficar... então, assim, buscar um apoio terapêutico, buscar, às vezes, um apoio para a educação da criança é muito importante. Tem idade pra isso, Fá? Oi? Desculpa ter te cortado, mas tem falar. idade pra isso? Como assim? Eu tenho uma filha de 18 anos, de 11 anos, de 3 anos, de sim. 4 anos. Existe uma idade para que eu consiga entrar nesse cuidado, trazer essa parental para dentro de casa? Não, normalmente a parental, ela atua com crianças e adolescentes, mas porque depois acho que muda um pouco a abordagem mais, né? Porque a partir de uma certa idade, esse adolescente, principalmente se ele já estiver mais indo para uma idade jovem, ele tem que já buscar por si só. Tá, Sabe a entendi. história de que a gente passa até os 20 anos pondo tudo na mochila e depois o resto da vida tirando? Tá, Sim. Então aí ele tem que buscar Entendi. mais por si só. tá. Entende? Aí, mas a criança e o adolescente, ele precisa de um apoio maior, tá? Aí a criança e o adolescente, muitas vezes os pais responsáveis buscarem apoios, é mais válido e dá mais resultado, a gente vê, do que a criança. Não que a criança também não seja muitas vezes preciso e necessário. Aí cada caso é único e precisa que profissionais avaliem. A escola dá um feedback se está precisando. Mas normalmente se a escola chamar, gente, orientando para que busque uma terapia para criança, não sei o quê, vai. Mãe, abre o coração e vai. Porque assim, você tem Porque tem a muito questão mais do preconceito, ferramentas. né, também, né? A Ai, mãe meu tem muito mais filho, eu não ferramentas consegui que- suprir tudo que meu filho precisa, Mas sabe né? uma coisa que eu vejo de dificuldade também da escola? Pelo menos eu vejo. Eu busquei a Fabi, inclusive Sim. agora eu vou começar Na a cuidar parental. disso da Cacá. Mas eu senti essa necessidade olhando pra Catarina. Mas as pessoas no entorno acham que não. Quando eu comentei que eu ia buscar parental, falaram: imagina, tua filha é tão quietinha, tua filha é tão educadinha, tua filha não dá um trabalho. Eu falo: gente, mas ela tá quieta demais pra idade. Exato, Ela tá muito silenciosa. Esse lugar também. Ela tá birrando quase nada. Eu não vejo a Catarina birrar, eu não vejo a Catarina gritar, eu não vejo ela espernear, eu não vejo ela me testar. E isso me preocupou. E aí as pessoas falaram: imagina você tá reclamando de um negócio que toda mãe quer. Eu falo: gente, não tá certo. A idade dela é uma idade dela me questionar, dela não é medir força, mas ela precisa de uma Testar, não sei. expressão. E eu não vejo isso na Catarina. A Catarina, onde ela chega, ela senta, ela fica quietinha, ela conversa. Você conheceu a sim. Cacá? E todo mundo fala: nossa, ela é tão calma, pra que você vai procurar? Procurar pelo em ovo, falaram pra mim. Falei: gente... Ah, E aí a escola só dá esse feedback pra aquela criança que ninguém consegue Sim, controlar. né? Exatamente. Só hora que atrapalha. É, E aí, se a criança ela é silenciada, e às vezes ela está silenciada, o que é tão danoso quanto aqui não para, né? Que tudo que for excesso, a gente precisa olhar. E aí, exatamente esse lugar do conforto, né? Enquanto é confortável, deixa ali. não dá trabalho. Então, é um lugar que... A minha filha, ela também me apresentava sintomas, assim, de ser muito quieta, de muito mais omissa. E aí eu vi também coisas minhas que eu precisei revisitar, olhar. E à medida que eu me empoderava disso, que isso ficava mais vivo dentro de mim, eu fui libertando ela e trabalhando junto com a escola. E hoje eu gosto, assim, do lugar que ela tá. E às vezes ela se coloca mesmo, até com o irmão. Eu não quero que faça isso, e não sei o quê. E, gente, criança tem o direito de não querer. O não deles tem que ser Sabe o respeitado, que né? incomoda o não da criança? Quando é uma coisa assim que não é algo inegociável, assim, que realmente aí o adulto tem que intervir, né? Eu não quero escovar os dentes, eu não quero ir pra escola. Não, isso... E aí a parental vem trazer ferramentas e caminhos para você não precisar ser violento com a criança e conduzir ela a isso. Porque a gente não pode dizer não. Porque a gente não pode ser muitas vezes quem a gente quer ser. Então incomoda ver numa criança pequena, sabe aquele lugar mesmo que eu vou ter que me revisitar. Como que ela pode e eu não pude? Entende? Então é um lugar
que eu preciso ter coragem de olhar. Muitas vezes eu fazendo estágio, antes de eu ir mesmo para ser professora, eu via que os professores às vezes vinham num lugar, assim, ou pais, mães, nossa, mas como ele é mal educado, mas essas crianças de hoje em dia, e eu achava que a criança estava sendo sensacional, que ela tinha sido argumentativa, criativa, mas ela é criança. Mas eu acho que é bem a frase que você falou um pouquinho antes, do empoderar. Então, você notou na Catarina, porque eu acho que você já tinha um esclarecimento sobre algo, né? Então, eu acho que é essa mesma questão de quebrar o preconceito. Bom, pais, mães, nós não temos armaduras, né? Só o homem de ferro. Fala pro filho, só o homem de ferro. Então, vamos tirar essa armadura, vamos nos empoderar, vamos saber enxergar para depois conseguir refletir isso na nossa criança. Joyce, uma né? criança respeitada nos seus direitos, nas suas necessidades, nos seus nãos. Por exemplo, um assunto polêmico, né? Criança não é obrigada e não deve ser a beijar ninguém. Ai, uma guerra Jamais. isso em casa, Por quê? gente. Porque aí vai trazer toda uma construção cultural, tudo e não sei o quê. Ah, mas e a educação? Mas é a avó, mas... não interessa. Aí eu achei, das formações que eu fiz parental, oferece para a criança possibilidades. Nós vamos na casa da vovó e do vovô. Você quer cumprimentá-los com um toquinho na mão, você quer cumprimentá-los com joinha, você quer cumprimentar só oi vovô, você quer um abraço, como você quer. Eu quero só dar um abraço, eu quero só dar um joinha. É a criança que escolhe, é o corpo dela. Só que nós somos tão negligenciados, tão invadidos no nosso corpo, no nosso espaço, no nosso emocional, que isso passa a ser um absurdo. E aí a criança não sabe identificar. Parece que a gente é só permissivo, né? Só deixa. É. Não é, na verdade, Não tem que é. quebrar E isso, a gente também né? ensina a não ser... Tem que quebrar isso. Como é que fala a palavra? Nós também criamos violentadores, né? Na verdade, Sim, pessoas que também. não respeitam o limite. espaço. Porque não respeitaram o meu, por que eu tenho que respeitar o do Porque a outro? criança que invade muito o espaço do outro, você também vai ter que direcionar. Ó, não, pergunta pra ela se pode. E abaixar, falar com um tom... pergunta, vê se pode. E aí o outro também. Ah, mas e a sociedade, não sei o quê. Aí vem para aqueles monte de discurso que você vai educando como? No dia a dia. O brinquedo mesmo. Ninguém tira um brinquedo da mão de uma criança e dá para outra. Isso é violência. Eu não pego seu celular da sua mão e falo, olha, mas ele quer agora, dá para ele sim. Mas, depois seu filho não vai querer brincar com o brinquedo do outro? Vai. Então, o que a gente faz? Espera ele terminar de brincar, depois você quer? Ah, não quero. É uma criança, às vezes, né? Vamos dizer assim, taurina, mais difícil de dividir. Eu acho que a gente precisa fazer um programa de signo. Por favor. Aleatório precisamos, não eu adoro. Ó, e depois tem áudio, hein, gente? Depois. Aí, o que acontece? Essa criança, ela vai ter mais dificuldade, mas ela vai querer brincar com o brinquedo do outro. A empatia, a hora que ela quiser brincar, não fica com discurso, gente. Criança, principalmente menor de 5 anos, 10 anos, mais de 10 palavras na frase, acabou. Acabou. Então vamos pra uma Tá coisa esquecendo. prática, Tá. que agora você me fez lembrar hoje, aconteceu isso. Vicente estava no parquinho comigo, balançou lá uns 15 minutos, inclusive antes de vir pra cá, uns 15 minutos. Não quero mais, mamãe. Foi brincar lá na casinha da árvore. A amiguinha chegou, sentou no balanço. Mamãe, quero balançar. Vicente, espera, vamos dividir, agora é a vez da amiguinha. Nossa, eu não sabia o que fazer, juro, eu não sabia o que fazer. Tem um lugar que é muito desafiador para as mães e as mães precisam se libertar disso e é com o tempo. Não se preocupar com o entorno. Não é não se preocupar com o outro. É a mesma coisa que opinião. Não quer dizer que eu não me preocupe com a opinião de algumas pessoas. Com algumas pessoas. Mas com algumas opiniões eu não me preocupo mesmo. Eu me preocupo com a pessoa. com a O que ela opinião dela. pensa. Não se preocupa com o entorno. Não quer dizer que você não está preocupado com aquela criança, com aquela mãe. Você é a mãe daquela criança. E essa é a hora do limite. Porque a outra menina está brincando. Acabou. Então você vai brigar, xingar. Não adiantou, confesso. Você vai ficar manipulando a criança, chantageando. Você vai. Aí cada coisa dessa é uma ferramenta que a gente trabalha. Coisas profundas, coisas que tem que revisitar a própria história da mãe. Ficaria muito extenso falar de tudo isso aqui agora. Mas o que você faz de forma prática? Acolhe. Filha, eu entendo que você está frustrado, eu entendo que você fica com raiva, eu entendo que você fica triste, o que mais está aparecendo ali, né, para não nomear errado. O que a gente fala? Acolhe, nomeia, valida. Valida aquela dor que ele tá firme. sentindo e fala. Porque firme eu Isso fui. tem que Agora, ser. validar a dor, eu acho que a gente tem que assumir quando a gente erra. Não, eu não validei. Ele ficou uns 10 minutos chorando. Sim. filho, então vamos Então, embora. tudo já bem. que Mas eu é não um- sei se eu fiz certo. é um Eu falei, filho, exercício, então vamos Joyce. embora, Vai porque ter se de- você não sabe esperar a amiguinha, então eu acho que é melhor a gente ir pra casa, jantar, fazer Então, outra coisa. isso Eu não sei se também eu é uma fui ferramenta. Se certa, você vê que né? tá persistindo, Uns 10 minutos, vamos gente. supor,
Não o tempo dele chorar, dele expressar a dor dele, isso é muito individual dele, né? E a gente não sabe muito lidar com a dor do outro, porque, eu não chorei, eu paro, agora não é hora, e a gente veio com aquilo. Mas assim, se persistir, é uma ferramenta também. Filho, hoje a gente vai embora porque você não está conseguindo ficar aqui. A hora que você conseguir, amanhã a gente volta e você tenta de novo. Porque olha só como você empodera ao invés de ficar levando culpa. Amanhã eu tenho certeza que você vai tentar e pode ser que você consiga. Mas hoje você não está conseguindo. Ai, show. Mas você vai conseguir. O que acontece que é muito difícil para nós? Eu preciso olhar dentro para eu estar inteira, e muitas vezes eu não vou estar, eu vou ter que assumir, olha, eu também tô irritada, tá nós dois irritados, filho, e não sei o que, eu também fico, mas vamos resolver isso juntos. Porque a disciplina positiva, ela foca na solução, ela não foca nem no passado e nem no futuro. Sabe passado? Mas toda vez que eu faço, olha tudo que eu faço pra você e você não dá valor. Eu te trago no parque e ainda você faz isso comigo. Não, olha tudo que faço você tudo tem, por você. Ou no futuro. Não, mas da próxima vez você não vem. Não, o dia que você não tiver mais nada, não aproveita. Ou no futuro. A disciplina positiva, ela forma... No presente, Ela né? quer desenvolver seres humanos inteiros. Então, ela foca no presente. Como a gente vai resolver isso agora? E aí, o limite é para não ser agressivo, acolhe, valida e põe o limite. Porque não é para criança fazer o que quiser. Criança faz o que quiser, mimada e muito enfraquecida lá na frente. Ai, ótimo. E, acho que tem participação aqui. O Marcelo da Larru falando, ótimo programa, parabéns. E eu acho que mandou áudio, né? Vamos ouvir? Qual que é o áudio? Põe o Fá. Alô, fone alô. Pra gente ouvir. Enrolei aqui. Vai lá. Alô, alô, boa noite. Aqui é Marcelo da Larru, da cidade de Avaí. Quero deixar um grande beijo para vocês do programa De Mulher para Mulher. Que programa maravilhoso! Parabéns para vocês, parabéns para a rádio Toque Me Voe. E quero fazer um comentário. Eu sou um homem já de 50 anos. O meu finado avô, né, dizia para mim, eu tinha 12, 13 anos, ele dizia o seguinte: vai chorar lá na cama, porque lá é mais quentinho. Mas por aí deixava chorar, que a banda bom. tocava. Gente, um grande beijo Mas pra deixava vocês. chorar, que Tchau. bom. Ai, obrigada, Que Marcelo. Obrigada, Marcelo. Ele me dá voz um- linda também, Ele né? me dá um gancho para falar uma coisa que eu tenho trazido muito nas rodas de mulheres, nos grupos de mulheres e com as mães e pais que eu trabalho. O como as crianças e os adolescentes estão carentes de pessoas com sabedoria. E sabedoria, não importa a faculdade que você fez, não Não é importa o livro que você conhecimento, leu, né? não é conhecimento que vai ficar na mente. É o que transformou no seu coração. O como eles estão carentes de sair da televisão, de sair do videogame, de sair para ouvir alguém que toca a alma. Para ouvir Tem alguém assunto pra dividir, né? que você fala assim, meu Deus, essa pessoa tá falando algo que tá tocando a minha... Tá diferente. Ai, Até como os a pandemia adultos também, atrapalhou né? isso? Os adultos Não, também porque estão sentindo Eu isso. acho que a pandemia atrapalhou, mas eu acho que deveria ter ajudado, porque, poxa, você fica em casa, então é uma oportunidade de você conectar com a sua família. Desconectou mais. Exatamente. Gente, como É, que foi? aquela né? Maria Homem, né? A Controverso. psicanalista Nossa, Maria Homem. Foi super controverso Ela fala isso. que a hora que a pandemia aconteceu, ela falou, nossa, que bom, né? Os psicanalistas ficaram loucos, terapeutas, psicólogos. Que bom, agora as pessoas vão poder ficar com Vão elas ser mais mesmas, se humanas. eu conhecer, imaginei que tá ia mais acontecer junto. isso. E foi todo mundo pra tela e todo mundo começou... Por quê? Nós precisamos, sim, retomar, como você trouxe, Joyce, coisas simples de comer todo mundo junto, Na de mesa. estar... Que é família? Gente, família é toda e qualquer formação de pessoas que vivem juntos e que têm afinidade e conexão. Sejam 3 amigos, sejam 2 mulheres e um filho, seja o pai e o filho, o pai idoso e um filho, não importa. Aquela conjunção é uma família, isso nós já temos garantidos em lei e tudo. Então, assim, o que a gente está falando aqui? Não é desses formatos, é da conexão. Hora que eu paro para comer junto, hora que eu paro para ouvir. Eu falo sempre para as mães, né? Elas querem interrogar os filhos, interrogar os maridos, ou o marido interrogar. Gente, ninguém gosta de interrogatório. E na hora que a pessoa quer falar, que a criança quer contar, muitas vezes a gente não quer ouvir. A hora que a criança vem contar A gente do não tem parquinho, tempo. vem contar da amiga, ai filho, mas agora eu não posso. Ou que a mulher vem falar, né, no momento que veio a dor, que veio o sentimento, por que isso que vai se afastando? Por isso que vai todo mundo desconectando, porque a gente não quer ouvir na hora que o outro quer falar. A gente quer ouvir o que a gente quer na hora que a gente quer. Exato. Tem Então, razão. isso é uma coisa que todos nós, gente, eu me vejo, às vezes, sendo assim com os meus filhos. E aí, como eu tô nessa busca, eu também já me perdoo logo, não fico mais me chicoteando, não vale a pena.
A gente já tem nossas feridas, nossos machucados, e aí eu falo, opa, vou tentar. Vou corrigir Fala, filho, agora, vem né? Cá, vem cá, a mamãe não estava ouvindo mesmo. Porque não estava. Você quer fazer um teste simples? Vale para todos. Olha lá, quem gente, não tiver dica aí, Anota, ó. anota. Quem Vou não só tiver mandar um oi filho... pro Marcos aqui. Marcos, um beijo. Tá Mandando fazendo um oi aqui falta pra hoje aqui, hein, gente. Marcos? Quem não tiver filho, pega um netinho, um sobrinho, qualquer criancinha e vai pro quarto contar uma história e olha no relógio se 10 minutos você consegue ficar ali, presente com aquela criança. Ai, A sua mente vai no não sei onde, você já começa a achar chato, a criança já começa a incomodar em algum ponto. Por isso que a educação consciente, ela fala da verdade. Só você se assumindo no seu estado emocional e psicológico que você está no momento, você caminha. E aí, se você não consegue ficar 10 minutos presente com uma criança, ou ouvindo como a pessoa está falando, você não tem conexão, você não tem presença, nem em si mesmo. E aí você vai ter que trabalhar isso. Não, é um trabalho para a vida toda, gente, presença. Porque a gente é ensinado só a ficar fora. Tem vendo gente que não fora. consegue ficar sozinho em 10 minutos, né, Fá? Com nada desligado, né? Com tudo desligado no infelizmente, silêncio. a Porque eu vou ter que ficar com os meus tecnologia, barulhos. E no escuro. Tem gente que piorou no escuro, no silêncio e sozinho. Então, o que eu gosto Não da dá parental, né? Ensinar essas crianças em todos os aspectos da vida a gostarem delas mesmas, a se conhecerem, a lidarem com as próprias emoções. E quem não consegue lidar com a própria emoção, com o próprio pensamento, com as suas sombras, com o que tem de bom, de ruim, e fazer bom uso de tudo isso, não vai conseguir passar isso para uma criança. É onde eu falo da sabedoria. E até nós adultos, estamos buscando o quê? Mestres, psicólogos, terapeutas, religiões, às vezes espiritualistas, porque a gente está precisando ouvir pessoas com sabedoria de vida. Porque a gente está carente. Eu estava acompanhando o movimento indígena e eu estou maravilhada, não tem outra palavra, com o conhecimento e com a sabedoria dessas índias. Porque elas têm formação acadêmica, elas têm cursos, elas têm tudo que a gente tem. Só que a consciência de natureza e de coletivo outra, que né? elas têm, a gente não De tem. sociedade, né? De sociedade. Elas são isso. Uma delas virou e falou assim, a Rúbia Uequiara. Ela falou assim, a diferença que é quando ela está passando o período na aldeia, que na aldeia a gente, na parental, tem inclusive essa frase, que para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Uhum. Como lá ela se sente, ela faz às vezes um monte de coisas, os compromissos dela, tudo, e ela se sente bem, feliz, equilibrada, porque todos ajudam a cuidar da criança. Os filhos são da comunidade, né? Porque o filho é social, o filho é um ser social. Foi embutido isso na gente, essa romantização da mãe, esse lugar, porque é confortável para todo mundo, porque a gente fica com tudo e depois querem um ser equilibrado lá na sociedade. Não vai E aí, ter, se o gente. filho fracassa, a culpa é nossa ainda. Mas eu sinto te dizer, não vai ter bom atendente na padaria, não vai ter bom vendedor, não vai ter bom médico, porque depois você quer sugar desse ser humano. Mas enquanto ele era pequeno, a mãe que se virasse. Depois eu quero sugar o serviço dele. Sim. gente, como é bom a gente ter consciência da importância de investir em você, né? Tudo Investir isso em me você. remete. É. Ó, não é- Exatamente. Eu sou do ramo educacional, vocês sabem, né? Mas é muito difícil a gente ainda embutir isso na cabeça das pessoas. E todo o programa a gente remete nisso, olhar pra dentro, olhar pra si, investir em você. Mas é muito difícil. Quando a gente vira e fala assim, vai conhecer mais, vai estudar mais, vai saber mais. Não é porque a gente é prepotente, não é porque a gente quer se colocar, olha... É porque, gente, conhecimento é poder, não no sentido pejorativo da palavra. O conhecimento é poder para ser uma pessoa melhor, para viver melhor em sociedade, para ser mais feliz, Sim. entendeu? É nesse sentido que a gente fala do investir em você, de olhar para si, para se redescobrir, entendeu? E vai pedir ajuda, vai estudar e vai compartilhar pensamentos com as pessoas. A comunicação tá aí para isso, né? A gente que tem uma formação Nossa, nessa área também. Eu acho que a gente perdeu a conversa. Hoje a gente não sabe conversar, Não. Sim. né? E escutar piorou. Exatamente. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, hein? Então, assim, tudo isso me remete, né? A importância de investir em você, tá vendo? Se a gente se conhecesse mais, se a gente confiasse mais nos nossos instintos, no que a gente Nossa. considera saudável, né? Exato. E você fala você traz um lugar de fala, assim, Joyce, que é lindo porque a gente fala isso. 100% da nossa vida é responsabilidade nossa. E é 100%. isso que a sociedade tem medo, principalmente as pessoas, governo, isso vale para tudo, tá? Órgãos religiosos mais autoritários.
Porque aí eu realmente empodero o outro com o quanto ele é livre e o quanto também ele é responsável pelos atos deles. E eu tiro também o poder de domínio do outro, né? Sim, sobre mim. É. Isso que a Joyce trouxe é o que a gente mais trabalha com as mães. Pense que não pode ser, as suas escolhas não pode ser um peso para os seus filhos. O divórcio que a gente estava falando, o namoro, né? Que são temas polêmicos e que merecem sim cuidado quando se tem uma criança em casa. Mas a mãe muitas vezes fala assim, eu não me separo por causa das crianças. A sistêmica, ela faz uma pergunta que eu acho sensacional. Quando um pai e uma mãe joga a culpa nas crianças para não se separar, você tem que perguntar quem são as crianças. Que são os pais, na Porque verdade, né? não existe, não é uma escolha de uma criança isso. E olha o peso que inconscientemente eu carimbo no inconsciente da criança. Eu sou infeliz, eu nem gostaria de estar aqui na relação mais profunda que existe, que é a intimidade de um casal, mas eu estou aqui por você. Olha o que eu jogo. E às vezes a gente vem desse sistema. Minha mãe ficou, minha avó ficou, também fico. Ou eu não fico, já nem fico com ninguém, porque eu acho que vai ser só isso que vai acontecer. Não é responsabilidade da criança. E a minha infelicidade é responsabilidade sua, né? Eu lembro quando eu fui me divorciar, veio, claro, que os medos, insegurança, culpa, tudo isso eu tive que olhar, gente. Não estou dizendo que não possa sentir. É diferente sentir e ver que você pensa daquele jeito e você entrar num processo de transformação do que diz de você. E eu ouvi da minha terapeuta a coisa que é mais bonita e que eu carrego hoje, passo para frente. Você está ensinando para os seus filhos sobre a verdade. Porque eu não queria estar ali mais. Ele não era uma má pessoa, não era um mal, mas eu não queria mais estar ali. Não era seu lugar mais. Não era mais meu lugar. Eu ia me ferir estando ali. E é claro que vai ser difícil para os meus filhos. É o pai deles. E criança ainda está naquele lugar de o pai, não existe o homem ainda. A gente não caiu do paraíso ainda. Né? Depois a gente vai vendo que nosso pai e nossa mãe é um homem, uma mulher cheia de defeitos, de coisas para... Mas assim, eles ainda estavam no... E até hoje eu ainda converso com os meus filhos, que o meu coração escolheu não estar ali, mas que eu entendo que eles sentem falta, que eu entendo, mas que eu também espero que eles escolham amizades, relações com o coração. Então é o que eu tenho para falar para eles hoje. Porque não tenho que ficar... Não é um lugar de fala de uma mãe e um pai ficar se justificando para filho. Ia ser uma mentira. Então, assim, é caminhar na verdade. E com aquilo que a criança dá conta, né? Mesma coisa depois. Agora, aí surge um outro relacionamento, surge um namoro. Isso tudo tem que ter muita delicadeza para como vai trazer para a criança. E é verdade. Namorado não é o pai da criança. Não. Marido, mesmo se você casar de novo, não é o pai da criança. Ah, mas ele faz mais do que o pai. Mas não é o pai. Ele vai adotar. E mesmo se essa relação acabar, ele vai ter compromisso com essa criança, porque 98% não mantém. Nem vê mais a criança. Aí alguns vão falar, o meu vê, mas é raro. Não vai. E vai ser muito mais danoso para a criança ela ter que desconstruir uma ideia que todo mundo construiu à volta dela, do que ela lidar com a verdade. E é aí... o namorado da minha mãe, é o marido da minha mãe, ou a namorada do meu pai. E aí vira o segundo abandono paterno, né? E que não era, né? E que não era. Porque a sistêmica traz isso muito bem também. É melhor ser um bom tio do que um falso pai. É melhor ser um bom namorado do que um falso... Então, assim, é lidar... Isso que é difícil para a sociedade. E muitas vezes essa mulher vai chegar nesse homem, ou esse homem nessa mulher, né? Porque o contrário também tem o mesmo valor, gente. O cara tá lá namorando, e aí, normalmente, a mulher vai assumindo esse lugar. Nossa, mas ela faz de tudo. Ela pega... Você tem que ver. Agora, as crianças chegam... Ela não é mãe. Esse pai tem que fazer. E ela vai ser um apoio para essa relação ser fluida. Mas deixa a pessoa no lugar dela e se relacionando, criando o vínculo dela, que ela quer. E se fosse fluida, se fosse melhor, né? Ia ser tão bom É mais para as leve. outras pessoas da família. É mais leve. Né? Porque eu tenho dois extremos na minha família. Tem o extremo de um casal separado, da primeira esposa, da segunda esposa, da gente se reunir em festas e se tá tudo bem, que eu adoro, acho ótimo. E tem o outro extremo de não ter contato com a primeira esposa, infelizmente não ter contato mais com o meu priminho, que eu sou mais tia do que prima, né? Pela Sim. idade, a gente brinca. E como é difícil isso, né? E fica ruim pro entorno, vamos falar a verdade? Não sofre só aquelas pessoas que estão dentro daquela casa, a família inteira sofre. Então, se a gente desmistificasse tudo isso, ia ser tão melhor, A gente tá aprendendo, né, gente? Joyce? Isso é muito importante. Tudo isso que eu tô falando aqui é muito novo. Essas relações verdadeiras, sem crenças, sem paradigmas, a gente tá aprendendo. A gente ainda tá desconstruindo para construir. E isso cai de novo na pergunta que você fez no início. A harmonia do relacionamento. Para esse relacionamento ter harmonia, ele precisa ser muito bem conversado e conversado através da verdade. Às vezes eu estou atendendo uma mãe, alguma coisa, daí eu falo assim, tá, você começou a se relacionar com alguém. E se ele não quer esse lugar com o seu filho, não sei o quê? Até onde você está disposta a ter
o que vai ferir seus princípios, né? Eu tenho uma criança, isso é muito importante, e até onde não é o lugar dele mesmo. E você está pronta para assumir isso? Você quer essa ilusão, meio, nossa, ele faz de tudo, ele comprou tal coisa pro meu... Sabe assim, esse lugar que a pessoa às vezes... Então, assim, quanto você dá de liberdade para ele realmente se mostrar quem é, e ele mostrando quem é, você fazer uma escolha verdadeira de, olha, mas isso eu não quero. Aí precisa de um processo verdadeiro de grupos de mulheres, de terapias com esses homens também, porque às vezes eu vou ter que lidar com uma ferida de rejeição, que eu tenho medo, com uma ferida de abandono, com coisas que eu não sei lidar. Então, assim, é muito complexo. Lá na Aldeia Florescer, né, onde eu atendo como parental. Que é lindo. E agora também com mesa radiônica, com outras coisas que eu estou incrementando ali, né, na minha formação, a gente vê a importância da multiplicidade. Não é porque, por exemplo, ela está comigo como parental, que ela não pode ter uma terapeuta, fazer um curso, ou não é mais o meu lugar, não é mais esse ciclo comigo, ir para uma outra pessoa e a pessoa ser livre. Sim. Eu sempre falo para as mães que eu atendo, para as mulheres que estão no meu grupo, se você não se sentir livre aqui, tem alguma coisa errada. Se sinta livre. Se pertencer para você, seja bem-vinda. Se não pertencer, não vai cair uma perna de ninguém. É o Porque a teu gente caminho. se dói, né? A gente se dói, a gente vai para uma... E a gente faz isso com a criança. E A gente chantageia a criança, a gente se dói, a gente fala, ai, a mamãe vai ficar tão triste. Mentira. Né? Então, Não, assim... eu não posso falar que eu não faço, porque eu faço. E essa Vamos, questão de... Convenhamos, né? E, ó, depois tem uma perguntinha que eu acho que vai meio nessa chantagem aí também, eu acho, hein? Quer falar, Fá? Rapidinho, essa questão que você falou de pai. Eu tive essa questão com a minha filha. Eu tive um namorado e eu fiquei com a minha filha sozinha, já bem pequenininha. E aí foi aquela fase escolar, assim, ele me ajudava com essa questão de escola, às vezes ele me ajudava a me levar e buscar, e aí a Catarina foi a primeira vez que ela começou a ver... Eu venho de uma família de mulheres, não existem presenças masculinas. Eu tenho 2 primos, só que eu não tenho contato, meu pai mora longe, o resto é tudo mulher. E todas separadas, se não viúvas. Então, eu tenho uma família feminina. Então, a figura masculina não existia ali naquele contexto. E ela começou a conviver com ele. Aí, ela ia para a escola e voltava. Quem que são os homens? Os pais. Não existia outro homem com outra função. Não tinha tio, primo, irmão. Todos eram pais. E aí, a Catarina falava assim, não, é meu pai. Eu falava, não, filha, é outra pessoa, para não citar o nome. É fulano. Aí eu levei ela até numa psicóloga, a psicóloga falou, olha, agora nesse momento, brigar com ela não vai funcionar. Sim. Porque ela não entende que a palavra pai é genitor. Para ela, pai é um homem que aparece na vida de uma criança e faz alguma coisa de bom. Ela falou, acalma e vai devagar desconstruindo. Porque se agora você começar a bater Sim. contra isso, ela vai desconstruir Ela o vai nome pra pai, sim. inclusive do que é pai. Sim. E aí, no fim, virou uma outra briga, porque aí a Catarina construiu que tinha o pai com o nome que é o pai e o pai que era o outro. E aí ela falava os nomes, e aí o outro começou a se doer, falou, menino, uma guerra. Aí, aos poucos, a Catarina foi crescendo, ela foi entendendo. Aí ela passou a chamar de tio. Mas, na hora, eu comecei a brigar, bater muito em cima. E a psicóloga falou, Van, Sim, vai ser ruim se você começar a guerrear com esse nome que ela escolheu. Porque, na verdade, para ela, pai é só uma pessoa. Isso aqui é copo, isso aqui é óculos. Não tem vínculo com o sentimento paternidade. É só um nome que ela achou. E, assim, foi muito leve. Foi passando, e hoje ela nem lembra do nome pai. Ela fala tio e o nome da pessoa. Mas foi uma guerra, porque até eu consegui internalizar que eu tinha que trazer isso devagar, o outro entender, o biológico puto. Olha que guerra que foi. Fala, normalmente, a questão tá nos adultos. Tá, Se não houver tava nem diálogo, Se nela. houver diálogo entre os adultos e o lugar sincero emocional que esse adulto tá vivendo isso, esse pai biológico, por que ele tá se doendo tanto, né? Esse nome, essa nomenclatura, e se mais alguém também Essa dividir esse importância, lugar. né? A gente, o quanto às vezes não é de nós, o outro, o quanto ele quer isso mesmo ou não quer. Se tem espaço para ver. Você quer ver um lugar que vai exemplificar o que eu quero dizer aqui? Como não tem espaço para a verdade, a sociedade, ela fala da falsidade, da mentira, mas a gente mente para a gente mesmo, mente para outro. A escola percebe, a mãe e o pai, todo mundo percebe que às vezes a criança não é para aquela escola. Ela não é o lugar dela ali.
Mas tem que todo mundo fingir que é. Porque se falar, tá vendo, não quer meu filho. É um lugar, assim, sempre doído. A gente não tá pronto, muitas vezes, pra verdade. A gente reclama da mentira e da falsidade, mas a gente não tá pronto. E as diferenças, né? Do que você lidar e falar assim, olha, realmente eu sinto que aqui não é lugar pro meu filho, que é um outro, que é de uma outra forma, ou que essa pessoa não é o que eu esperava, não é a expectativa que eu tinha. Lidar com essa verdade vai ser um caminhar, porque a gente foi muito construído de vamos fingir que não. E a disciplina positiva, ela vem dizer pra gente lidar com essa verdade de forma gentil. Porque também não tem necessidade de atacar ninguém, de ferir ninguém. Isso também já vai falar de outras feridas, de outras coisas. Não tem. Porque a hora que a gente fala de verdade, a gente tá falando da sua. Você não tem o direito de vir da minha. Como eu me sinto, às vezes, diante até de uma situação que eu tô achando que não tá sendo verdadeira sua. Mas como eu me sinto diante disso, é o meu único lugar que eu tenho propriedade para falar. E ó, a audiência tá participando aqui, ó. Então, dando uma boa noite para Alessandra de Paula. Boa noite, obrigada pela participação. O Henrique Alencar, boa noite, meninas. O programa está ótimo. Boa noite. E antes de uma perguntinha aqui, vamos lembrar dos nossos patrocinadores? Vamos então, lá. O programa de Mulher para Mulher vai ao ar toda terça-feira, às 19h30. E é patrocinado pelo Churros Dadá. Delícia, hein? Friozinho, calor, eu gosto de calor. Churros de... não pode falar. Churros de creme de avelã, gente. Creme de avelã. Mariflex, mobiliário corporativo. Aniane Espaço Fashion. Estúdio Casa Ritmos Dançar e Viver Bem, da professora Kelly Elizabeth. Suco Truck e Ex-Eventos. E ó, uma pergunta. Um videozinho, vamos assistir. Ano que vem, né? Vamos voltar, pelo amor de Deus, Seja a bem-vindo funcionar. a Ex-Eventos. Requinte sofisticação quando o assunto é realização de eventos. Ambientes climatizados e com total acessibilidade. Tudo o que você precisa para realizar casamentos, formaturas, festas de debutantes, aniversários e eventos corporativos. Um espaço amplo e com várias opções de diversão para seu filho. A Ex realiza mais que eventos, realiza sonhos. Suítes preparadas para receber os seus convidados. Ex, na medida certa para o seu evento. Nossa, vamos me trazer Thiago Queiroz, o paizinho vírgula. Ai, que convidem. lindo! E ó, o Marcelo falando que o Conselho Tutelar de Avaí tá ligado no programa. Ó, que Ai, que delícia. Olha, que bacana! legal. Obrigada. Vai lá com a pergunta, Ah lá, Joyce. vamos lá, ó. O Toninho perguntando aqui, ó. Boa noite, meninas. Minha filha não come nada que contém ferro. Ela fala, precisa de um nutricionista, aí ela vai comer o que a nutricionista manda. É isso? Os pais não mandam, é só se a nutricionista falar que deve. Ela já sabe da importância de um profissional. Brincadeiras à parte, Que bom, gente. gente, ela já tá no caminho consciente. A alimentação, ela é um lugar extremamente desafiador, porque na nossa cultura também nós fomos muito obrigados a tudo. Hoje eu ouvi uma frase, eu li uma frase de uma educadora parental que eu achei sensacional, que ela falava, como que uma criança vai confiar em te contar sobre um abuso, uma coisa séria, se ela não tiver com fome, ela não é respeitada. Ela é obrigada a comer. Isso é fato. Então, para uma criança se alimentar bem, precisa revisitar, precisa de um profissional mesmo, não só de uma nutricionista, às vezes um profissional de alimentação infantil vai ajudar muito, porque o alimento, ele está diretamente ligado ao emocional, à nutrição, à casa, né? A alimentação, a gente gosta, essa associação da comida com o alimento emocional, ela está muito relacionada. Então, assim, a rotina, né? A gente fala que uma criança que brinca bastante, come bem e dorme bem, porque ela se cansa, se alimenta. Então, assim, olhar para essa rotina, né? A criança, ela gosta muito do ritmo da natureza, então a criança, a hora que escurece, cuidar dessa rotina da casa, do entorno, ver como oferece. Uma dica que a gente sempre dá, que ajuda muito, é pôr a criança para fazer parte do preparo. Então, já tentou um alimento que tem ferro de uma forma, tenta de outra, né? Por exemplo, um espinafre num bolinho de arroz.
Então, pode ser que a criança aceite melhor. Ou de outras formas que tem profissionais com propriedades muito maiores do que eu para falar. Tem a Colher de Pau, eu recomendo ele seguir. Colher de Pau é uma pessoa maravilhosa, assim, uma nutricionista, uma parental, né? Vou na até área de anotar aqui que alimentação. eu quero. Dicas, hein, gente? Que é maravilhosa. Então, assim, mas uma dica que já é muito, muito comum, de já dar muito certo no início, é olhar para essa rotina, essa criança, o quanto ela tá mesmo cansada. Criança cansada tem fome. Essa rotina como que essa criança funciona melhor, comendo menos porções em mais vezes, ela come, que nem se você tomar danoninho, essas coisas, a criança fica de 2 a 3 horas sem ter fome. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas que contêm lactose, tudo isso. E o que é oferecido para a criança? Ela pode fazer parte de produzir, de limpar, buscar sites que... Tem um barquinho que eu faço na escola, que a gente corta a maçã em 4 e eu tiro só uma fatiazinha, faço um risquinho mais fundo com a faca e ponho a parte que eu tirei, vira um barquinho. Então, assim, tem coisas Deixar algo simples mais que às lúdico. vezes Deixar você... lúdico. Por quê? Porque a gente quer ser respeitado como... Quem nunca aqui, que está aqui ou está ouvindo a gente, passou por uma situação difícil e a pessoa te respeitou, te validou e a gente não saiu, ou chegou num lugar, no posto de saúde, foi bem atendido e a gente não saiu falando, nossa, menina, você não viu o jeito que ele atendeu? Nossa, você acredita? Olha, mandaram do céu, foi um anjo que mandou. E a gente não quer entrar no universo da criança. Porque se você entra no universo da criança, a hora que você é firme, ela te respeita. Porque ela está sendo atendida. Agora, uma criança que nunca é atendida, e não também os extremos, de uma criança que tudo é atendida, que tudo tem que ter, que tudo tem que fazer. Não tem, gente. Ela vai virar um... E também o tipo de alimento que você deixa disponível, né? Também Sim, essa questão de... o acesso fácil. O acesso fácil a qualquer tipo de alimento, né? Eu não sei qual é a realidade dele ali, Sim, né? sim. E aí eu vou voltar um pouquinho. Tem aí? Tem. A Lê, que tinha mandado a perguntinha, ela mandou assim. Como criar uma relação saudável para a criança quando a mãe tem um namorado que vai caminhando para algo mais sério? Como fazer para que estejam em sintonia e formem uma nova família de forma saudável, advinda de uma criação problemática onde a mãe não teve o equilíbrio de educar? A Lê, inclusive, me mandou aqui no particular, não foi nem no grupo, ela mandou no WhatsApp. Aí ela falou assim, cita o que acontecia. É assim, dentro dessa relação que ela citou, que ela separou, agora ela tá num novo relacionamento, esse relacionamento tá caminhando para se formar realmente numa relação, um casamento, enfim. O antigo casamento da Lê era movidos a totais gritos, eram gritos 24 horas dentro de casa, tanto que a neném chorava, ele gritava em cima do berço e chacoalhava essa neném para parar de gritar. E a gente vê que a Dani, ela tem uma dificuldade até mesmo de falar com a gente, se relacionar. E ela falou, fala pra ela como que eu vou criar essa família saudável, formar essa sintonia, já que a minha filha já vem de uma família totalmente desestruturada, vem de uma família sem equilíbrio nenhum. A Lê tá nesse processo de caminhada, de autoconhecimento, para justamente conseguir tirar essas dores. A Lê tá colocando a luz na sombra dela, ela tá iluminando a luz na sombra dela, para ela sair, porque ela também veio de uma criação, a mãe fazia isso com ela. Sim. E aí ela perguntou, como é que eu vou trazer esse laço familiar? Então, primeiro, aquilo que a gente já pontuou aqui, da verdade, essa relação está pautada na verdade, do quanto ela dá espaço para essa pessoa que está entrando agora e chegando ser quem ele quer ser, porque senão só vai tamponar e depois vai ficar aparecendo em doses homeopáticas e depois a coisa aparece mesmo. Então, assim, o quanto ela está disponível a ver, lidar com a verdade nessa relação, e ele também, né, dela ter uma filha, de todo esse histórico de um, de outro, que vão se entrelaçar, isso não tem como não. Outro lugar é a gente estar mais maduro, olhando para tudo isso com mais maturidade, de o passado é o passado e está aberto para o novo. E o diálogo que a gente dentro da disciplina positiva chama até das reuniões familiares mesmo, tem uma ferramenta que daí tem que trabalhar os pontos, tudo nisso, ela é um pouco mais longa, mas seria o diálogo. Então, assim, na minha casa, por exemplo, foi tudo muito esclarecido com a questão de não assistir TV, de não gritar e não bater. É uma casa que a gente fez combinados de que ali a gente não quer, tem os horários e tem das crianças poderem assistir desenhos e tal, e não pode gritar e não pode bater, e não pode ninguém, eu também não posso.
Sim. Então, ninguém pode. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Para nós é um valor inegociável. Eu acho que a gente ter consciência de valores que são inegociáveis pra gente, isso já muda muita coisa. Valores e coisas que são flexíveis e que a gente pode ir, vão acontecendo e a gente vai mudando, e o que é a garantia daquela criança. A garantia da criança, ela depende de nós. Ela é a mais vulnerável ali. Então, a garantia de tornar esse ambiente mais verdadeiro e mais fluido é da criança. E muitas vezes essa mãe está num processo de depressão. Esse pai ou essa mãe veio de um histórico violento e ela também não sabe lidar com a raiva e explode. Então, essa mãe precisa falar disso. Tem uma ferramenta na parental que a gente brinca também, viu que vai começar a explodir, cria alguma coisa com monstro, as crianças começam a criar, porque daí a criança te dá um alerta, tipo, mãe, você tá virando um monstro, não sei o quê. E o quanto você tá receptiva para daí você sair daquilo. Uma técnica legal. De você aceitar, gostei e você dessa. Aceitar. Por quê? Porque a gente vai fazer. Meu filho fala, mãe, você tá aí, eu falo, verdade, Miguel, não sei o que, eu falo, Miguel, agora não, deixa a mamãe, não é com você. Então, assim, a gente precisa achar, até o próprio casal, ele precisa achar caminhos para isso, porque se eu não sinto, uma coisa que eu acho muito triste que está acontecendo, se eu não sinto liberdade, seja na parte sexual, seja na parte emocional, seja na parte psicológica, para a pessoa da qual eu me relaciono, se eu não me sinto livre com essa pessoa, gente, que relação é essa? Eu costumo falar assim, como é que você se desveste, né? Tira Sim. a roupa para alguém que você não pode despir a alma. Sim. Porque... E é um lugar difícil para nós mulheres, viu? Porque a gente fala isso dos homens, mas muitas vezes quando o homem às vezes chega cansado do trabalho, eu tive que visitar tudo isso para ver que eu não fiz, que meu casamento não foi isso, para agora, quando eu me relacionar de novo, eu tentar ser melhor, porque eu não fui ali. E quando o homem chega cansado, ou falando de alguém, de um amigo, muitas vezes nós mulheres estamos embutidos em nós esse machismo e a gente não valida a dor do homem, Não. o lugar do homem, a fragilidade do homem. Uma vez, 2, 3, 4, 5, esse cara vai falar, pô, não tô falando aqui Não de tá me relações escutando. abusivas, tá? De Sim, relações sim, que a não, mulher estamos falando de precisa- relação... que está ali fluindo, acontecendo, e tem coisas naturais de serem para um casal passar dificuldades que são totalmente aceitáveis e acontecem em qualquer relação, né? Então, assim, e aí ele também, eu tive que viver na pele, depois até do meu divórcio, com uma outra relação, de que eu diminuía a dor do homem. Mas não sei o quê. Mas você... E aí a gente vai pro ataque, muitas vezes, ou vai para desvalorizar. Principalmente quando é emocional, mulheres, reparem. Porque quando a gente fala de machismo estrutural, ele também vai estar dentro de nós. Aonde eu quero chegar? Como eu vou ensinar meu filho a se vulnerabilizar, a ser sensível, que não tem nada a ver, tá, gente? Ser sensível com a opção sexual, com o que ele quer da vida, como ele quer a postura dele, ele quer se portar, não tem nada a ver com isso. Dentro do mundo interno de todo mundo tem o emocional e o mental que precisa ser cuidado. E eu não valido. Esse homem não vai se sentir seguro de vir. E aí, como que eu passo isso para essa criança? Eu já passo para ela também que não é um lugar seguro. Ele se vulnerabilizar, ele ouvir o outro, então essas relações vão ficando Vão cada se um pro seu afastando. lado, cada um. Então, o que ela tem que olhar? Essa verdade desse entorno de tudo isso. O quanto essas duas figuras, se ele está querendo entrar para essa família e formar essa nova conjunção de família, o quanto ele está disposto a acolher uma criança na idade que essa criança tem, com as necessidades, as vulnerabilidades e toda a demanda. Não vamos esquecer que criança, a demanda é muito grande, que essa criança exerce. Ele não pode estar ali iludido, nem querer assumir um lugar que não é dele, e do que vai ser o diálogo entre eles, do que ele quer, do que ele está disposto, do que não está, do que o outro está, do que a mulher tem que ceder. Eu falo que meu divórcio ele foi feito por uma mediadora, né? E eu gosto muito disso porque, assim, e é para onde eu acho que a sociedade tem que caminhar, viver em sociedade, todo mundo ganha e todo mundo perde. E a sociedade ela é um reflexo da família. Se dentro de casa, um lugar que eu nunca falo para uma mãe fazer, não é tudo para criança. A criança tem que ver essa mãe se cuidando, como você trouxe, Joyce, se amando, gostando de si mesma, Se encontrando. feliz. Hoje eu não vou comprar uma coisa que eu gostava muito pra mim, porque meu filho tá precisando de tênis. Mas agora eu vou comprar um sapato que eu tô precisando e querendo. Essa criança não precisa nem... É bom quando tem irmãos, mas não precisa nem ter. Eu também tudo pros irmãos. Depois, gente, os filhos crescem e falam, ai, coitada da minha mãe. Gente, eu não quero ouvir dos meus filhos, coitada. Coitada da minha mãe. Largou tudo pra mim. Ai, coitada, nem namora. Gente, eu não Deus quero. Eu não quero ficar também aquela velha chata. Gente, tá chegando O nosso intervalo. Ó, só
Só quero falar uma coisa que hoje Fala. eu li e eu achei linda antes da gente partir pro intervalo. Que num relacionamento, além do amor, precisa do perdão, da lealdade, do respeito, do compromisso, da comunicação, da confiança e da aceitação. Exatamente. E- Com qualquer relação, exatamente. E vamos pro intervalo? Vamos. Daqui a pouco a gente pouquinho. volta. Seja bem-vindo à X Eventos. Requinte sofisticação quando o assunto é realização de eventos. Ambientes climatizados e com total acessibilidade. Tudo o que você precisa para realizar casamentos, formaturas, festas de debutantes, aniversários e eventos corporativos. Um espaço amplo e com várias opções de diversão para seu filho. A X realiza mais que eventos, realiza sonhos. Suítes preparadas para receber os seus convidados. X, na medida certa para o seu evento.